Nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje iniciaremos uma nova série de mensagens que está projetada para você. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida para você? Essa é uma pergunta que nós encontramos resposta na palavra de Deus. Há muitas pessoas que andam em busca de muitas realidades, bens materiais, o hedonismo, que é a busca pelo prazer a todo custo, o narcisismo. Há muitas pessoas que buscam autoafirmação, há muitas pessoas que buscam em diversas religiões, mas não encontram o sentido da vida. E ao longo desse mês nós vamos falar justamente sobre isso, entendendo que nós sabemos o caminho pelo qual todos nós devemos trilhar, todos nós devemos passar. Esse mês de setembro é um mês de prevenção ao suicídio, conhecido como Setembro Amarelo. Muitas escolas, muitas faculdades, muitas empresas certamente trabalharão essa temática ao longo desse mês. Eu gostaria de compartilhar com você alguns dados alarmantes com relação a isso. Primeiramente, quando nós pensamos a respeito do Setembro Amarelo, ele surgiu em 1994, quando um jovem chamado Mike, de 18 anos, ele que tinha depressão, acabou tirando a sua própria vida nos Estados Unidos. Ele tinha um relacionamento muito belo com o seu pai. Seu pai tinha um Mustang amarelo e ele gostava muito desse carro. E no seu velório, os seus familiares, os seus amigos foram então com uma camiseta amarela, e nessa camiseta tinha uma frase: a vida é muito importante. E como ele tirou a sua própria vida em setembro, ficou então esse sinal de alerta, o Setembro Amarelo. Essa campanha chegou no Brasil em 2015. Por quê? Eu suponho que você não tenha conhecimento dessa realidade, talvez algumas pessoas, dessa triste realidade, mas no Brasil, anualmente, aproximadamente 12 mil pessoas tiram a sua própria vida. Quando nós olhamos de uma forma geral, uma leitura global, no mundo, aproximadamente 800 mil pessoas tiram a sua própria vida. Em cada 45 minutos, segundo a estatística, uma pessoa tira a sua própria vida, mundo afora. Essa é uma estatística que realmente liga para mim e para você o sinal de alerta. Segundo os pesquisadores, nós temos algumas realidades principais, algumas causas principais. É óbvio que nós temos muitas outras, mas muitas pessoas que acabam tirando a sua própria vida, em decorrência das dificuldades do dia a dia, elas acabam se isolando. E os pesquisadores falam que isso é muito sensível, porque eu e você começamos a nos isolar aos poucos. E aqui, só um detalhe importante: existe uma grande diferença entre solitude e solidão. Solidão é quando eu e você nos distanciamos para um quarto escuro, com o nosso coração tomado por realidades negativas, o nosso coração está abatido, e nós não queremos sair daquele quarto, nós não queremos nos encontrar com absolutamente ninguém. E solitude é quando eu e você nos isolamos com uma finalidade específica: buscar a presença de Deus, para que consequentemente nós possamos nos fortalecer. Uma pergunta muito importante nesse momento é: você tem se isolado? Mas esse isolamento negativo, isso tem gerado em você algumas realidades perturbadoras,
Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Também uma realidade que assola muitos de nós, a depressão, que é uma patologia. Nós temos profissionais da área aqui que certamente falariam muito melhor do que eu. Mas nós sabemos que, principalmente depois da pandemia, a depressão ela tem promovido escaladas gigantescas. Uma outra realidade é a frustração, quando alguém se frustra em um relacionamento, quando alguém se frustra na empresa, sua empresa faliu, quando alguém se frustra com muitas realidades, essa pessoa, ela acaba tendo consigo alguns gatilhos, e ela tem que ter uma atenção muito especial com relação a isso. Uma outra realidade que a palavra de Deus trabalha com frequência é a questão da ansiedade. Nós temos pessoas ansiosas aqui? Temos pessoas ansiosas? Gente, tenso, hein? Pessoas que... A ansiedade é um mal desnecessário, porque a palavra de Deus nos diz que nós não podemos acrescentar nada ao dia de amanhã. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos Paulo trabalhando essa temática, encontramos Pedro trabalhando essa temática, e encontramos o próprio Senhor Jesus trabalhando essa temática. Ou seja, é algo que faz parte da nossa caminhada. E por fim, nessa lista aqui, nós temos a realidade das drogas, que tem atingido muitos adolescentes, muitos jovens, enfim, adultos. É uma realidade que tem destruído muitas pessoas. Só um detalhe importante com relação a isso. E eu gostaria de falar isso para você com muito temor. Se você tem o hábito, eu espero que você não tenha, eu creio que você não tem consigo esse hábito, mas eu encontro muitas pessoas dizendo assim, todo drogado é vagabundo, né? Você já ouviu isso? Cuidado, hein? Cuidado. Tem situações e situações, ok? Tem situações e situações. A partir do momento que nós vivemos essa realidade na nossa família, nós entendemos que nem todo drogado é vagabundo. Tem crises de abstinências, crises terríveis, que você nem imagina. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Tem pessoas que precisam ser internadas de forma voluntária ou involuntária. Tem pessoas que acabam destruindo a sua vida e a vida da sua família. Nós devemos nos atinar para essa realidade. Essa palavra hoje para você e para mim serve como um alerta. Nós temos um filósofo, matemático, teólogo francês, chamado Blaise Pascal. Essa frase dele é muito esclarecedora, porque ele diz a seguinte coisa: há um vazio no coração do homem, que só pode ser preenchido por Deus. E muitas vezes, eu e você queremos saciar a nossa sede existencial em muitas realidades, em realidades que não estão relacionadas ao reino de Deus. Há um vazio no meu e no seu coração que só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Nele nós encontramos sentido e significado para a nossa caminhada. Há muitas pessoas que não estão aqui conosco nessa manhã, que estão caminhando pelas ruas de Tatuí, pessoas que se encontram com um vazio enorme no coração. E eu e você somos os portadores da boa nova, das boas e das más notícias, do reino de Deus. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos a carta de Cristo Jesus, conhecida e lida por todas as pessoas. Nós devemos divulgar o reino de Deus. Quando nós olhamos, eu poderia trabalhar muitos textos com você, mas abra comigo a sua Bíblia e fique com ela aberta, em João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 30. João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 30. Eu quero ler com você, a princípio, o versículo 14 e o versículo de número 15, que está projetado aqui
e que assim nos diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Quando nós olhamos para esse texto, nós identificamos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Mas eu gostaria que você olhasse para o texto anterior. O texto anterior também nos apresenta um diálogo. O diálogo de Jesus que um homem muito versado, um homem conhecedor da lei, um homem chamado Nicodemos, um dos principais da sinagoga, ou seja, a igreja daquela época. Aquele homem tinha uma sede de significado no seu coração. Ele vai ao encontro de Jesus, porém, ele vai ao encontro de Jesus à noite, porque ele não queria ser visto por toda a cúpula religiosa, por todas as autoridades judaicas. Ele não queria ser visto. Ele vai ao encontro de Jesus, inicia-se um diálogo, e ele pergunta para o Senhor Jesus o que ele deveria fazer para provar da vida eterna, para provar da salvação. E você se lembra a resposta de Jesus? Jesus falou a ele: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Água, símbolo de purificação; espírito, símbolo de inclusão no reino de Deus, símbolo de salvação. E aquele homem não entende, e ele pergunta para o Senhor Jesus: o que significa isso? E Jesus diz: como sendo tu judeu, um dos principais da sinagoga, não entende isso? E chega ao cúmulo do absurdo daquele homem dizer: eu preciso voltar para o ventre da minha mãe. Jesus tinha que ter uma paciência, hein? É necessário nascer de novo da água e do Espírito. Se você identificar algum pregador dizendo que Nicodemos se converteu, nós não temos evidência na palavra de Deus para dizer isso. Nem para dizer que ele se converteu, e nem para dizer que ele não se converteu. Ele surge mais duas vezes na narrativa bíblica. A primeira, ele protege Jesus diante do Sinédrio. A segunda, juntamente com José de Arimateia, ele pede o corpo de Jesus para um sepultamento digno. Mas nós não temos evidência para dizer que aquele homem se rendeu ao Senhor Jesus, porque termina o diálogo, aquele homem sai e nada acontece. Na sequência, Jesus sai de um homem versado e vai se encontrar com uma mulher excluída pela sociedade. Jesus sai da Judéia e vai para a Galileia, e se você olhar o início do capítulo 4, Jesus saiu da Judéia porque ele estava sendo perseguido, porque as pessoas estavam dizendo que ele batizava mais que João Batista, mas ele não estava batizando ninguém. Jesus sai da Judéia e vai até a Galileia, anda 150 quilômetros e chega em uma província da Galileia, de uma forma específica de Samaria, chamada Sicar. Sicar, no original, significa terra de pecadores. Terra de pecadores. E Jesus, depois de ter andado toda essa quilometragem, cansado, ele vai até a fonte de Jacó ao meio-dia. Os seus discípulos foram comprar alimento e ele foi até a fonte de Jacó. Olha para mim aqui, por favor. Nicodemos foi ao encontro de Jesus à noite, porque ele não queria ser visto. A mulher samaritana se encontra com Jesus ao meio-dia, porque ela também não queria ser vista. Quem vai tirar água na fonte meio-dia? Com sol escaldante? Era um movimento que era feito logo pela manhã. Você abastecia a sua casa. Ela também não queria ser vista. Daqui a pouco você vai entender o porquê. E esse texto nos ensina algumas realidades que são muito importantes para que possamos refletir a respeito do sentido da vida. Olha comigo o versículo 7, por favor, eu quero ler para você. O versículo 7 assim nos diz: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Jesus estabeleceu contato com uma mulher samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. Tanto que se você olhar
O texto na sequência, você vai identificar que quando os discípulos chegaram, eles ficaram assustados e perguntaram para Jesus: por que você está conversando com uma mulher? Eles ficaram abismados com isso. Jesus estava quebrando aqui um paradigma. E um detalhe muito importante, não se esqueça disso. No Evangelho de João, é a primeira pessoa que reconhece Jesus como profeta e Messias, uma mulher excluída da sociedade. Isso nos ensina que Jesus conversa com as pessoas que a sociedade não dá o devido valor, que a religião não dá o devido valor, porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos o Senhor Jesus indo a Sicar, na terra de pecadores. Nós encontramos o Senhor Jesus tocando e curando leproso. Nós encontramos o Senhor Jesus olhando para uma multidão aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor. Nós encontramos o Senhor Jesus estabelecendo contato com o Zaqueu. Nós encontramos o Senhor Jesus perdoando uma mulher que cometeu adultério, mas dizendo para ela: vai e não peques mais. Nós encontramos o Senhor Jesus estabelecendo contato com pessoas improváveis. Que Deus assim nos use, amém, gente? Que possamos quebrar alguns paradigmas. Eu gostaria muito que você olhasse aí depois. Quando os discípulos chegam, eles ficam assustados. Nós precisamos promover uma leitura cultural. Há pessoas que estão sofrendo do lado de fora e pessoas que muitas vezes eu e você passamos e não damos o devido valor, a devida atenção. Pessoas que estão prestes a tirar a própria vida. Pessoas que necessitam de uma palavra, pessoas que necessitam da minha e da sua atenção. Olha comigo o versículo 10. O versículo 10 assim nos diz: replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. A mulher, ela fica confusa porque o Senhor Jesus pede água. Ela começa a falar que a água é parada, não é corrente, ou seja, a água não é viva. E ela começa a pedir água. E o Senhor Jesus diz: se você reconhecer quem eu sou, eu vou te conceder água viva. Uma água que vai jorrar no seu interior para a vida eterna. Sabe o que significa isso? Eu quero fazer uma pergunta bem honesta para todos nós que aqui estamos. Bem honesta. Porque participar de uma igreja como a nossa não é sinônimo de conhecer essa água, hein? Infelizmente. Você conhece essa água viva? Você conhece Cristo Jesus? Cristo Jesus é o Senhor da sua vida. Você é discípulo do Senhor Jesus. Dentro do seu coração jorra uma água viva. Uma água que faz com que você produza bons frutos. Frutos de paz, de alegria, de amor, de perdão, de misericórdia, de correção. Aquela mulher estava perdida. Aquela mulher estava à margem da sociedade. Aquela mulher, se ela não fosse encontrada pelo Senhor Jesus, certamente ela entraria na estatística de uma pessoa que poderia tirar a sua própria vida. Porque aquela mulher entrou em muitos relacionamentos, ela não podia frequentar a sinagoga. Ela estava em Sicar, na terra dos pecadores. Ela não tinha uma família constituída. Ela tinha vergonha, ela se sentia humilhada, mas ela se encontrou com um carpinteiro. Mas ela se encontrou com Jesus. E Jesus falou a ela: se você me dar essa água parada aí do poço, eu vou dar uma água a você, que você nunca mais terá sede. E essa água vai redimir toda a sua vida. E essa água vai quebrar todas as prisões existenciais do seu coração. É essa água que redime aquela pessoa que cometeu um pecado específico. É essa água que restaura a minha e a sua casa. É essa água que nos dá dignidade. Eu e você temos a água viva. Cristo Jesus é a nossa água viva. Nada fecha o vazio do nosso coração, meu irmão e minha irmã. Se você está aqui com o seu coração conectado em tudo aquilo que é terreno, toma cuidado, hein? Nós devemos valorizar aquilo que Deus nos deu, obviamente,
mas devemos entender que tudo aqui é transitório. Tanto que o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 21, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Em nome de Jesus, entenda isso, e mais ainda, compartilhe a caixa de bis, certo? Come sozinho não. Ouviu a mensagem, sai daqui divulgando, olha que bênção, a igreja cheia, que fique mais cheia ainda. Não apenas por uma questão numérica, mas porque mais pessoas beberão desta água viva. Agora, olha comigo, versículos 16 e 17. Você pode ler para você participar? Versículos 16 e 17. Leia bem forte aí, por favor, para você interagir com o texto. O que nos diz? Sabe o que significa isso? Jesus deseja promover uma transformação na minha e na sua vida, uma transformação completa. O evangelho integral, né? Jesus dizendo, vem, olha, você vai ser abençoado. Você foi verdadeira, hein? Você foi verdadeira, porque João capítulo 8, versículo 44, quem é o pai da mentira? O diabo. Jesus falou para ela, você foi verdadeira. Você já teve 5 relacionamentos, não deu certo. Agora você está se relacionando com uma pessoa que não é o seu marido. Mas vem aqui e traga o seu companheiro. Nós vamos promover uma restauração completa. As coisas irão se ajustar. Nós devemos parar com esse evangelho fragmentado. Meu irmão, ó, a palavra de Deus para você nesse momento aqui, ó. Mas abrace isso e creia nisso, hein? Abrace e creia nisso. Se você está aqui e se a sua casa ainda não está aqui no sentido de adorar a Deus com você, isso vai acontecer um dia. Porque a palavra de Deus nos diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso não é apenas chavão, não é apenas citar, é a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. O Senhor não é homem para mentir. Intencionalidade. O Senhor Jesus falou, vem, mas traga o seu marido. Ou seja, ele estava sendo provocativo para entender se ela falaria a verdade. Quando ela falou a verdade, traga ele aqui. Nós vamos promover restauração. O que isso significa? Deus está totalmente interessado na minha vida, na vida da Amanda, na vida da Bibi, na vida dos meus sogros, na vida dos meus irmãos. Aplica na sua família. É isso que acontece, não existe nada fragmentado. Eu não creio nisso, absolutamente negativo. Eu não creio nisso não. Eu não creio nisso de forma nenhuma. É óbvio que tudo tem um tempo, minha irmã, se você está derramando lágrimas aí orando pelo seu filho, continua orando, viu? Se você tem orado pelo seu esposo, pela sua esposa, continua orando. Porque um dia o Senhor Jesus vai armar uma emboscada para ele. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Isso vai acontecer. Ao meio-dia, à noite, na fonte, nas ruas, dirigindo, caminhando, na academia, onde você estiver. A onipresença de Deus, ela se encontra em todos os lugares. Quando o Senhor Jesus quer fazer algo, ninguém pode impedir. Ninguém. A conversa muda. Olha só que interessante, né? Ela nem cristã era, está saindo convertida dali agora já. Olha comigo, eu vou ler para você. Olha comigo versículos 23 e 24. O que nos diz? Muda a temática da conversa. Muda a pauta. Versículos 23 e 24, assim nos diz, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Basta você olhar o versículo 22, ela levantou uma pergunta dizendo, Senhor, olha a sede do coração dessa mulher. Não era apenas uma sede fisiológica, era sede pela presença do Senhor Jesus.
E ela pergunta qual é o local da adoração. Algumas pessoas falam que esse local é no monte, outras pessoas falam que esse local é em Jerusalém. E Jesus diz, mas vem a hora e já chegou, e que os verdadeiros, e já chegou, viu? O véu foi rasgado. Jesus bradou na cruz do Calvário, está consumado, foi pago um alto preço. Nós podemos adorá-lo onde nós nos encontramos, mas devemos adorá-lo principalmente aqui, na casa de Deus. E Ele está dizendo para o Senhor Jesus a respeito dessa temática que Jesus diz. Aqui nós aprendemos algumas questões importantes. A primeira, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Dá uma olhadinha aí para o teto aí. Dá uma olhadinha para o teto aí, está vendo aí? É, né? É isso aí mesmo. Agora, imagina, porque no campo humano nós não conseguimos, é óbvio, mas o Pai, Ele está olhando lá de cima, rasgando esse teto, olhando o seu coração. O texto está dizendo, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Vem a hora e já chegou, onde as pessoas irão me adorar em espírito e em verdade, ou seja, cai por terra toda e qualquer hipocrisia, toda e qualquer religiosidade. Cai por terra tudo isso. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Anota aí para você ler depois. Mateus capítulo 15, versículo 8. Você se lembra da fala de Jesus nesse texto? Muitas pessoas me adoram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Por isso que avivamento não é sinônimo de barulho apenas. Avivamento não é sinônimo de uma igreja totalmente escura, não é sinônimo de gente gritando, não é sinônimo de oferta correndo solta aqui, não. Avivamento não é sinônimo de carro, prosperidade, viagem, se der, amém, né? Amém, gente? Mas não é isso não. Avivamento passa por basicamente 5 coisas. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Oração, palavra, arrependimento, jejum e confissão de pecado. E consequentemente evangelização. Hoje essa teologia da prosperidade, ela tem enganado muitas pessoas. Essa linha do triunfalismo, dizendo, olha, eu estou orando e determinando que Deus faça isso. Deus não está nessa agenda não. Isso não tem nada a ver com Deus. Nada, absolutamente nada. O verdadeiro adorador, ele entra aqui, confessa seu pecado, adora a Deus, ouve a palavra, se levanta, vai viver a sua semana, porque aqui o nosso tempo é limitado, a nossa vida espiritual acontece lá fora. Quando você for adorar a Deus aqui na igreja, seja espontâneo. Se você levanta as mãos, levante. Se você ora silenciosamente, faça isso. Independentemente da posição corporal, importante é o meu e o seu coração quebrantado na presença do Senhor Jesus. É isso que importa. Agora, detalhe, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Para nós encerrarmos esse ponto aqui, temos verdadeiros adoradores nessa manhã? Amém? Sabe que essa mulher, ela chegou na fonte de Jacó. Você entendeu que a fala de Jesus com ela é progressiva. Você se lembra que eu falei para você que Nicodemo saiu e nada aconteceu? Olha como ela saiu da conversa com Jesus. Eu quero ler para você os últimos versículos que eu leio com você aqui desse texto. João capítulo 4, você está comigo aí? Versículos 28 a 30, assim nos diz: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, porque ela estava a 20 quilômetros, guarde isso com você, da fonte de Jacó, até a cidade de Sicar, 20 quilômetros, ela deixou o seu cântaro, a única coisa que ela tinha de bem material, que ela foi buscar água, ela deixa o seu cântaro, ela vai até a cidade e ela começa a anunciar às pessoas. Você pode ler bem forte aí o versículo 28, o que ela anunciou, o que nos diz, vamos lá, vinde, todos juntos, vamos lá, versículo 20, que nos diz, vinde, saíram pois da cidade e vieram ter com ela, ou seja, ela anunciou, ela ganhou propósito, ela ganhou sentido. Nicodemo saiu e nada aconteceu, ela sai, ela começou a anunciar.
ela começou a dividir. Olha, se você divide, você é abençoado. Quando nós dividimos o reino de Deus, nós somos abençoados. Ela sai, vai correndo até a cidade, e ela começa a gritar, certamente, eu me encontrei com o Messias, com o profeta, com o Salvador. Ele falou tudo o que está acontecendo na minha vida. Os outros, sedentos e sem sentido, começaram a sair e foram ao encontro do Senhor Jesus. E se você ler a continuidade do texto, todos eles foram abençoados e foram restaurados. Ah, se eu e você se lembra do John Knox? Escocês, avivalista. O John Knox orava assim, ó. Se você tiver com caneta ou se você é bom de memória, independentemente do movimento, anota aí. Ó. O John Knox falava a seguinte coisa: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Senhor, se o Senhor me der 100 homens comprometidos com o teu reino, a Escócia nunca mais será a mesma. Você entende isso? Se nós sairmos daqui hoje, eu até perguntei para o pastor Neto, quantas pessoas nós temos aqui, será, né, pastor? Olha, 230, 240 pessoas, mais o pessoal que nos assiste. Se nós sairmos daqui hoje, se nós deixarmos o nosso cântaro aqui, ó, e se nós voltarmos com alegria, com força, com intensidade, com intencionalidade, não com religiosidade barata, mas se nós começarmos a falar para a nossa família, para os nossos colegas de trabalho, para as pessoas que caminham conosco, olha, existe outro rei reinando, e esse rei se chama Jesus, e esse rei salva, cura, liberta, redime, transforma. Você vai ficar de boca aberta, porque as pessoas vão começar a olhar para você, e vão dizer, me conta mais, me conta mais. Olha comigo aqui na projeção, o Richard Foster, no seu livro Sedentos por Deus, ele fala a seguinte coisa: o anseio por Deus nos afasta do barulho, da correria, da multidão, e nos convida para um tempo de solitude, não solidão. Em silêncio, de forma progressiva na oração, a sede que há em nosso coração é saciada por Deus. Com isso, encontramos paz, alegria e o quê? Sentido na vida. Esse livro é sensacional. De forma silenciosa, progressiva, em oração, nós somos abençoados por Deus. Ele é o sentido da nossa vida. João capítulo 14, esse versículo que você certamente conhece. Quando Jesus reuniu os seus discípulos e começou a falar da morte dele, Jesus começou a conversar com seus discípulos dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também no Pai. Credes em Deus, credes no Pai, credes em Deus. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Tomé diz, Senhor, qual é o caminho? Nós não veremos mais o Senhor fisicamente. E Jesus se vira para Tomé e para os seus discípulos e diz, eu sou o caminho. Todos os adjetivos aí, tudo muito bem definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual é o sentido da vida, gente? Jesus. Por que muitas pessoas tiram a sua própria vida? Porque elas não conhecem o Senhor Jesus. Penúltimo slide. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever. Em uma outra tradução você encontra, isso é essencial para todo homem. Salomão por 40 vezes cita no seu livro que ele correu atrás do vento, que tudo era vaidade. Esse homem que tinha muitas posses, esse homem que aplicou o seu coração em tudo, no último capítulo do seu livro, capítulo 12, versículo 13, ele diz, o que nós devemos entender é, nós temos que temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isso é essencial, isso é o dever de todo homem. Concluindo a nossa fala de hoje, Jesus é o sentido da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, por mais que você seja um cristão autêntico, eu creio nisso, louvado seja o Senhor Jesus por isso. Mas será que você, nesses últimos dias, será que nós estamos nos distanciando do Senhor nesses últimos dias? Nesses últimos meses? Tem algo enfraquecendo a nossa fé? Tem algo tirando o nosso foco? Nosso coração será que arde ainda de desejo
pela presença do Senhor Jesus? Será que quando você acorda, você pensa, eu quero orar, quero ter um tempo com o Senhor, eu quero ler? Uma pergunta para todos nós aqui: qual foi a última vez que eu e você lemos um livro das Escrituras? Um livro só. Saiu uma pesquisa pela CEPOL recentemente, detalhe, uma pesquisa da Igreja Católica Romana, uma pesquisa muito boa, dizendo que em torno de 84% do povo que se diz cristão não lê as Escrituras 5 minutos por dia. Olha para a sua vida e olha para a minha. Essa pesquisa está certa ou está errada? Tenso, hein? Brutal esse negócio aí. Não é verdade? Jesus é o sentido da nossa vida. Em Jesus, a sede do nosso coração é saciada. Nós podemos ter outras coisas que Ele tem nos dado, mas Ele é o sentido da nossa vida. Em Jesus, nós temos uma nova vida, uma vida abençoada, que temos sim lutas e dificuldades, mas temos uma vida abençoada. A sua vida é abençoada? Temos uma vida abençoada. Nós sabemos para onde iremos. Nós sabemos que aqui tudo é transitório. Nós sabemos que aqui passamos por dificuldades. Por isso que a palavra de Deus nos diz: se você e eu, se nós limitarmos a nossa fé somente ao presente século, nós seremos as pessoas mais frustradas da face da terra. Terminando, qual é o desafio para mim e para você então? O desafio é viver essa palavra. E o desafio é compartilhar essa palavra. Por quê? Jesus tem uma vida nova para mim e para você. Você pode se colocar em pé? Chamar os irmãos da banda aqui e as irmãs. Nós vamos cantar essa última canção. Vamos louvar ao Senhor com essa última canção. E eu gostaria muito que você fechasse um pouquinho os seus olhos. Eu quero orar com você, pedindo para que Deus aplique no meu e no seu coração essa mensagem de hoje. Feche os seus olhos. Talvez você ultimamente tenha buscado saciar a sede do seu coração em muitas coisas. E isso tem gerado um grande vazio no seu coração. Mas a palavra de Deus nos ensinou, e ela é viva, ela é eficaz, ela é atemporal, ela não se limita ao tempo. O que foi bênção na vida daquela mulher, continua sendo bênção na minha e na sua vida. Se você está aqui, e se você deseja viver intensamente na presença de Jesus, você já até bebeu dessa água, mas talvez por algum motivo, seu coração está frio, pedrificado. Espírito Santo de Deus, sopra o teu vento entre nós aqui, Pai. Restaura os altares aqui, Pai. Restaura os corações. Talvez há pessoas, porque a tua palavra nos diz que homens que pertenceram ao Senhor também pediram a própria morte, como Elias, como Jonas, como outros que passaram por esse processo e que te conheciam, perderam o sentido da vida em um dado momento por causa das lutas. Se há alguém entre nós nesse processo aqui, Pai, que caia por terra todo espírito de morte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo espírito negativo caia por terra. E que possamos ter uma vida encharcada pelas tuas águas, encharcada pela tua presença. Que possamos entender que tu és o nosso profeta, tu és o nosso Messias. E nós não temos sede espiritual mais, porque o Senhor saciou toda a nossa sede, quando o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está aqui, nesse momento entre nós. Abençoa-nos, ó Pai, e nos dê a cada dia mais uma espiritualidade saudável. Abençoa todos nós, e que possamos viver essa nova vida no Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, amém, amém. Vamos cantar essa última canção, cante com fé, com alegria, louve ao Senhor.